Você é uma daquelas pessoas que quando alguém te pede uma coisa, você tem uma dificuldade imensa em falar não? Se esse é o seu caso, esse vídeo vai te ajudar. Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa, uma habilidade que eu acho importantíssima a gente desenvolver se quer ter uma vida mais leve e feliz, que é aprender a falar não. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade, então faz muito tempo que eu quero gravar esse vídeo. E sabendo disso, umas semanas atrás eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando para as pessoas se elas achavam difícil falar não e se por causa disso elas acabavam fazendo muitas coisas contra a própria vontade. E os números, gente, acabaram me chocando um pouco, porque mais de 20 mil pessoas responderam essa enquete e 70% disse que faz coisas contra a vontade com frequência. O que pra mim foi, assim, um número absurdo. Eu confesso que eu nunca tive muita dificuldade pra falar não, porque muito cedo eu entendi que tempo é um recurso escasso e a gente precisa aproveitar o nosso da melhor forma possível se a gente quiser conquistar os nossos objetivos. E aí não tem jeito, gente. Falar não é uma das principais ferramentas que faz com que a gente consiga priorizar aquilo que é importante pra gente. E ainda que eu tenha facilidade pra falar não, não é uma coisa confortável, porque muitas vezes eu fui vista como arrogante, insensível, inflexível e até grossa, mesmo eu tendo certeza que quase todas as vezes em que eu recuso um convite eu sou extremamente educada. É por isso que no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas para que você comece a incorporar essa prática à sua vida, porque eu tenho certeza que vai te ajudar em muitas áreas. A primeira delas é que para você estar confortável falando não, você primeiro precisa estar confortável ouvindo não. A maioria das pessoas que tem dificuldade em falar não, geralmente também tem dificuldade de ouvir não dos outros. Então é importante que você sempre tenha em mente que quando alguém recusa um convite ou fala não para uma coisa que você pediu, isso não é sobre você. É sobre a pessoa que está falando não. Ela avaliou dentro do dia, das prioridades dela, se aquilo cabia, não coube e ela te disse não. Muitas vezes eu diria que assim, a maioria não é pessoal. A pessoa não tá ali assim, eu vou falar que não, só pra ela sofrer. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa, eu diria que na maioria das vezes, a pessoa que tá falando não se sente mal em falar não. Mas aquele não é necessário. Então, além de não levar pro pessoal, também não insista, não coloque a pessoa numa situação constrangedora, falando, não, mas por favor, vai, vê se você consegue. Porque aquilo só constrange o outro e faz com que fique cada vez mais difícil da pessoa falar não. A minha segunda dica é, quando você disser sim, não espere absolutamente nada em troca. Nunca. Fala a verdade, todo mundo conhece aquela pessoa legalzona, que faz tudo pra todo mundo, que nunca fala não, que tá sempre disposta a ajudar, que para tudo que tá fazendo pra fazer algo pra alguém, não é? E aí o que acontece? Essa pessoa fica conhecida por ser pau pra toda obra, e ela começa a ser indicada pelos outros. Então toda vez que alguém precisa de alguma coisa, fala, não, chama fulana, ela é ótima, ela tá sempre disposta a ajudar. E aí quando essa pessoa percebe, ela tá doando o tempo dela pra pessoas que nem são tão íntimas, que ela nem tem tanta amizade assim, mas ela não consegue falar não. E aí, qual é o problema com esse tipo de pessoa? Quando alguém se doa muito e acaba fazendo coisas contra a vontade, ela acaba invariavelmente esperando algum tipo de retorno em relação a isso. E quando elas não recebem, elas ficam muito chateadas e frustradas. Por isso é fundamental que sempre que a gente aceite fazer alguma coisa por alguém, a gente faça sem esperar absolutamente nada em troca. Nenhum elogio, nenhuma declaração pública de gratidão ou nem receber um favor em troca no momento que a gente precisa. Quando a gente faz as coisas pelos outros e mesmo que inconscientemente a gente acaba tendo uma expectativa de ser reconhecido, de ser amado, de ser lembrado como essa pessoa que ajuda os outros e que é pau pra toda obra, a gente cria expectativas que raramente vão conseguir ser atingidas. E aí, quando elas não são, a gente fica ressentido. E o ressentimento, gente, é receita para infelicidade. Se você se identificou com essa situação, se é algo que acontece com você, a minha dica é, quando alguém te pedir alguma coisa, pensa no pior que pode acontecer se você falar não. Então, por exemplo, essa pessoa vai ficar chateada?
Mas ela fica chateada implica no quê? Porque muitas vezes é quando a gente fala não que a gente consegue perceber se aquela pessoa realmente gosta da gente ou se ela só a procura quando ela precisa de alguma coisa. E aí, se esse for o caso, às vezes é melhor que essas pessoas realmente saiam da nossa vida. A minha terceira dica é entender que sempre que você fala sim para uma coisa, você automaticamente está falando não para outra coisa. Então, por exemplo, quando você fala sim para um projeto extra de trabalho que você sabe que vai ter que trabalhar muitas horas extras, você automaticamente está falando não para o seu bem-estar, ou para o seu descanso, ou quem sabe para horas que você vai deixar de passar com a sua família ou com seus filhos. A mesma coisa quando você fala sim para um evento social que você não tá com a mínima vontade de ir. Nesse momento você tá falando não para o seu descanso, talvez para um momento de autocuidado ou relaxamento, ou que você ia ficar em casa vendo Netflix e sendo muito mais feliz. Ou quando você fala sim para mais uma hora ali rolando o seu feed do Instagram, imediatamente você tá falando não para outras coisas que você poderia estar fazendo com esse tempo. Talvez exercícios, ou lendo um livro, ou assistindo um filme. Vocês estão percebendo que em todos os momentos da vida, a gente está fazendo uma escolha. E a gente só vai conseguir falar não quando as nossas escolhas estiverem o mais alinhadas possíveis com as nossas prioridades. Então, todas as vezes em que você estiver prestes a falar sim para uma coisa que você não quer fazer, você para e pensa: esse sim significa qual não? O que eu vou deixar de fazer na minha vida para fazer isso que eu não queria estar fazendo? E por último, gente, aprendam a valorizar o seu tempo. Eu já falei isso tantas vezes em tantos vídeos, mas eu nunca vou me cansar. Tempo é a coisa mais valiosa da nossa vida e é a única coisa que, se você perder, não existe nada que você faça que você possa trazer ele de volta. Todas as pessoas bem-sucedidas, seja lá qual for a métrica de sucesso, seja dinheiro, seja posições de liderança, seja pessoas que têm tempo para cuidar da própria saúde, todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas falam não o tempo todo. Nunca você vai conhecer um líder, um CEO, uma pessoa numa posição de destaque que tem influência sobre muitas pessoas que não fala não. É impossível. Você nunca consegue chegar numa posição como essa falando sim para todo mundo. E falar não é uma habilidade que pode ser desenvolvida como qualquer outra, mas você precisa praticar. E o melhor que você tem a fazer é começar falando não para aquelas coisas simples e pequenas, para ir se acostumando com esse desconforto que a gente vai sentir toda vez que a gente fala não. Mas a gente acostuma com ele e isso vai ficando mais natural e vai fazendo com que a gente tenha coragem de falar não para coisas mais importantes. Quando você tem as suas prioridades completamente alinhadas com os seus valores, não importa quem te peça, podem ser seus pais, seu chefe, sua melhor amiga, seu namorado, qualquer coisa que vá contra os seus valores, ou que vai te distrair, ou vai te afastar daquilo que você realmente quer, você vai automaticamente falar não. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Todo mundo que me conhece e convive comigo sabe que se eu aceitei fazer alguma coisa é porque eu vou estar 100% presente, eu vou dar toda a minha atenção, eu não vou esperar nada em troca, eu tô ali porque eu quero. E isso faz com que os meus relacionamentos sejam muito genuínos e duradouros. E aí, para finalizar, tem uma outra coisa que eu também acho importante deixar claro aqui. Não dá pra gente viver uma vida só fazendo aquilo que a gente tem vontade, né? Falando não pra absolutamente tudo. Vão ter situações em que a gente vai precisar fazer as coisas, que a gente vai precisar ajudar as pessoas e que a gente vai ter que parar a nossa vida pra fazer algo pra alguém. Só que é importante a gente ter em mente que essa foi uma escolha. Muita gente fica nessa de, mas eu não tive escolha, eu tive que parar de trabalhar pra ajudar os meus pais que estavam doentes. Essa foi a sua escolha. E quando a gente assume isso, né? Quando a gente fala, não, eu estou aqui porque eu quero, eu poderia falar não, mas eu não quis lidar com as consequências de falar não nessa situação específica, aquela é a sua escolha. Então, assuma. Não fica lamentando, não fica pensando, mas eu não queria estar fazendo isso. Se você tá ali, é isso que você escolheu fazer naquele momento e tá tudo certo. E agora eu quero saber de vocês. Quais são as situações ou as pessoas que vocês têm mais dificuldade em falar não? São para as pessoas da sua família?
chefe, namorado, crush, me contem, porque eu tô super curiosa pra saber. Eu também espero que vocês tenham achado esse vídeo útil, que vocês consigam começar a praticar isso a partir de hoje, porque eu tenho certeza que começar a falar mais nãos vai fazer a sua vida muito mais feliz. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!